Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente no canal SOS Supervisores, um canal especializado para as pessoas que trabalham na liderança de linha de frente, em posições como supervisores de produção, coordenadores de produção, líderes de produção ou gerentes de produção, ou pessoas que aspiram seguir carreira nessa função que tem um grande desafio, envolvendo várias pessoas participando diariamente na transformação dos produtos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ferramentas de gestão, iniciando pela grande bússola, que é a parte de indicadores. Pessoal, como o próprio nome diz, e nos vem à mente quando a gente pensa numa bússola, para que serve uma bússola? Para indicar a direção para que a gente tome um caminho e siga adiante. Então é com base nessa definição que nós vamos começar o conteúdo de hoje. Pessoal, uma pergunta que eu faço para você em posições de liderança de linha de frente. O que você precisa melhorar na sua área? Você que está me ouvindo aí, que é da área de produção, eu sei que muitas vezes você sabe e você precisa melhorar muitas coisas, mas para um pouquinho para pensar, né? O que você tem como desafio anualmente na sua área, né? Então, como eu já mencionei em outro vídeo relativo à parte de qualidade, a grande função da liderança de linha de frente é entregar qualidade total. E o que é qualidade total? Basicamente existem 5 dimensões da qualidade total, 5 estratos da qualidade total. Vamos lá. O primeiro extrato, a primeira dimensão da qualidade total é a entrega. A segunda dimensão da qualidade total é a qualidade dos produtos que você fabrica e entrega para o seu cliente. O terceiro, pessoal, é custos. Você precisa ter custos competitivos. Hoje o mercado, basicamente, depois da qualidade de uma boa entrega, ele quer custo. Ele tem que ser realmente competitivo. Se você tem uma boa qualidade, se você é impecável na entrega, você pode até ter uma porcentagem um pouco maior em relação ao seu concorrente, que mesmo assim ele vai te pagar. Mas dependendo de uma certa diferença de custos que você tenha entre a tua empresa e o teu concorrente, fazendo com que o preço final aumente, você realmente muitas vezes está fora do jogo. Outra dimensão da qualidade total, pessoal, é a segurança do trabalhador. Basicamente, a grande maioria das empresas atualmente trabalha como primeira prioridade a segurança do trabalhador. O trabalhador tem que voltar para casa e abraçar os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos, basicamente como foi para trabalhar, né? Sem uma gota de sangue, sem um arranhão. Então esse é o grande desafio das pessoas que trabalham na liderança de linha de frente. Segurança do trabalhador. E a outra parte, pessoal, a quinta dimensão da qualidade total é a parte de motivação, né? O empregado feliz, motivado, ele realmente ajuda a área a atingir os seus objetivos. Então hoje basicamente em qualquer área produtiva, não é só produtiva, mas o nosso foco aqui é falar um pouco de liderança de linha de frente na área de produção industrial, manufatura industrial. Essas são as 5 dimensões da qualidade que todo supervisor ou coordenador ou gerente ele busca melhorar durante o ano. Pessoal, a minha sugestão é que você escolha no máximo 3 pontos desse que eu acabei de comentar, 3 extratos desse em relação à qualidade total para que você possa trabalhar durante o ano. Se realmente for pesado, né, se você realmente não consiga liderar aí 3 pequenos projetos para dar os primeiros saltos de melhoria nessas 3 dimensões, pega um pouco menos. Eu ainda me lembro, e sempre conto essa história para os supervisores que trabalham comigo, que lá por volta dos anos 2000, quando eu ainda era um supervisor de produção, eu recebi uma visita de um diretor global de manufatura, foi nos visitar.
toda aquela preparação que todo mundo faz, né? Antes de uma personalidade corporativa chega para fazer visita para a gente preocupado realmente com limpeza, com organização, realmente a área impecável, todo mundo trabalhando, sem muita movimentação em corredor, coisas típicas que a gente fazia naquela época. Quando ele chegou na minha área para fazer visita, eu nunca mais me esqueço a pergunta que ele me fez, né? Ele me fez a seguinte pergunta: Ayrton, como você vai? Tudo bem? Meu nome é fulano de tal, é um prazer estar aqui no Brasil visitando a empresa e propriamente a tua área. Eu queria fazer a primeira pergunta antes de a gente fazer o nosso plant tour, o nosso tour pela planta, a nossa caminhada pela planta, basicamente na sua área. Eu gostaria de saber quais são os teus 3 principais problemas e o que você está fazendo para resolver esses 3 principais problemas. Eu realmente não esperava, nunca ninguém tinha me perguntado esse tipo de coisa e eu realmente confesso que eu demorei alguns minutos para responder para ele, porque eu estava mergulhado num monte de problema, mas eu não tinha priorizado quais eram os meus 3 principais problemas. E pior ainda, eu não tinha uma maneira clara, muito simples, mas clara, o que eu estava fazendo para melhorar esses problemas. Qual era o meu plano de ação para que eu pudesse, ao longo do tempo, ir gerenciando. Então fica a dica, pessoal, a gente sempre vai ter pelo menos essas 5 dimensões da qualidade total que a gente acabou de falar e a meta é sempre entre 2 e 3 prioridades. O objetivo é sempre 3 ao longo do ano, tá? Mas se você sentir realmente muita sobrecarga, escolha pelo menos 2 para que você possa trabalhar durante o ano. Pessoal, vamos dizer que você determinou quais são as tuas 3 prioridades que você vai trabalhar durante o ano, alinhado logicamente com a tua gerência. Como que você vai chegar lá? Né? De que forma que você vai chegar lá? Então eu ilustrei aqui um exemplo. Você tem, logicamente, numa dessas 3 dimensões prioritárias escolhida, você sempre vai ter uma situação atual, você vai ter uma situação desejada, o que você espera chegar no final daquela melhoria, no final daquele projeto. E é lógico que você vai ter um caminho para percorrer. Esse caminho, pessoal, para sair da situação atual até a situação desejada, a gente chama de método. Método, ela é uma palavra que veio do grego, onde tem a união de 2 palavras. Uma é a meta e o outro é odos. Odos, pessoal, em grego quer dizer caminho. Então, um método, ele significa o quê? Um caminho para se atingir a meta. Então você precisa ter um método para que você saia de uma situação atual e a situação desejada. E dentro do método, em cada fase do método, você vai encaixando algumas ferramentas para que você possa utilizar o método da melhor forma possível e que facilite essa jornada da situação atual para a situação futura. A primeira questão que eu coloco para você e a primeira pergunta que eu coloco para você que está me escutando, qual é o método que você utiliza? Se você tem o domínio de algum método. Então, qual método utilizar, pessoal? Qual é o método que você costuma trabalhar? Eu listei aqui basicamente 4 exemplos que são mais comuns e eu tenho percebido na minha caminhada pelas empresas. A gente tem o PDCA, que é um dos mais simples e mais utilizados. A gente tem o DMAIC, que muitas vezes é utilizado para projetos um pouquinho mais complexos, para atingir alguma dimensão da qualidade total um pouquinho mais complexa, que dá um pouquinho mais de trabalho, muito utilizado aí pelos belts. Você tem o A3 Report, que é muito utilizado pela Toyota praticamente para demonstrar um evento Kaizen. Você tem um 8D, um relatório de 8 disciplinas, que é um relatório muito utilizado pelas empresas automotivas. É obrigatório e exigido por alguns clientes quando você tem principalmente problemas de qualidade ou problemas logísticos de entrega. Você é obrigado a responder um relatório de 8 disciplinas. Mas todos eles são métodos, pessoal, e todos eles são oriundos do velho e bom PDCA, que
foi feito lá atrás, desenvolvido por um guru chamado Shewhart e mais tarde aprimorado e utilizado muito no pós-guerra pelo Edward Deming, que é um dos grandes gurus da qualidade, onde não só utilizou o PDCA como o PDSA. Na parte de cheque ele trocou por study, mas isso não vem ao caso. Quero que você tenha uma noção de quais são os métodos que geralmente são utilizados para você sair de uma situação atual e para uma situação futura. E mais do que isso, qual é o método que você tem praticado aí na sua empresa para poder sair de uma situação e ir para outra muito melhor no futuro. Pessoal, aqui está um exemplo, né, do PDCA, que a grande maioria conhece. E eu vou parafrasear um pouquinho o Vicente Falcone, que ele fala o seguinte, e com todo respeito a você que está me escutando, talvez você possa ter olhado, né, essa figura, possa até conhecer essa figura, mas você usa essa figura? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Você não só conhece, né, essa fotografia, mas você pratica na essência o PDCA. Então tá aí cada uma das 8 fases, né, que envolvem o ciclo PDCA. Algumas fábricas inclusive chamam de CAPDO, começando pelo cheque e indo pelo do, que é o fazer, mas esse é um dos métodos mais utilizados. Eu, na minha experiência, eu utilizo um pouquinho de cada. Às vezes eu utilizo um PDCA, às vezes eu utilizo o DMAIC, que é mais voltado à minha formação Six Sigma, mesmo tendo uma abordagem muito simples, né? Quando é lógico que eu preciso usar umas ferramentas mais potentes, eu acabo me aprofundando, mas eu utilizo o DMAIC inconsciente até na minha cabeça, até para problemas muito simples, e também algumas vezes o A3 Report quando a gente conclui algum evento Kaizen. Mas aqui está aí o método PDCA para que você possa relembrar e de repente querer utilizar em algum momento. Eu fiz um ciclo PDCA simplificado, pessoal, na qual eu consigo trabalhar sempre com uma boa aceitação dos supervisores, traduzindo de uma maneira muito simples para que o supervisor dentro da sua área possa conduzir as principais atividades de melhoria numa daquelas 3 prioridades. Eu dividi basicamente esse PDCA, pessoal, em 4 blocos, em 4 ciclos, né? O primeiro é a parte de definição de indicadores de resultado e progresso, bem como a sua meta. Então essa é a primeira parte do PDCA, onde tudo começa. O segundo bloco desse PDCA é a análise crítica desses indicadores, análise crítica dessas tendências, ou muitas vezes não é uma análise crítica de dados, mas sim uma análise crítica dos padrões a serem utilizados e as causas dessas tendências, dessas variabilidades, a causa muitas vezes de não estar se utilizando um padrão. Uma vez que eu tenho a análise crítica concluída da tendência desses dados, ou das causas, ou de um padrão não utilizado, então eu tenho condição de fazer um plano de ação. Eu só consigo fazer um plano de ação assim que eu tenho a causa concluída do problema. A ação é sobre a causa. É muito comum eu observar não só supervisores, mas coordenadores, até mesmo gerente, discutindo algumas ações e não sabe nem quais são as causas do problema. A gente nem coletou alguns dados, nem analisou criticamente, e a gente já está pensando em ação. Então, cada um desses blocos, cada uma dessas fases do PDCA tem que ser calmamente elaborada para que a gente não acabe tomando uma direção errada, porque senão gera retrabalho. E o último bloco desse PDCA, que nós fizemos de maneira a otimizar a utilização do supervisor, é a parte de follow-up frequente em relação a esse plano de ação, se as ações estão caminhando, se elas estão sendo concluídas, se o plano está andando, se está caminhando, e uma vez que esteja concluído o plano e que o indicador tenha ido na direção da meta, aí sim eu consigo fazer uma padronização através de procedimentos, e não só a padronização, eu tenho que fazer a manutenção dessa padronização. Então, pessoal, esse foi um ciclo
PDCA simplificado que nós sempre utilizamos no nosso dia a dia com os supervisores para que ele possa fazer a gestão da melhoria dele na sua rotina do dia a dia. Então vamos lá, vamos exemplificar passo a passo. Então, uma vez que você definiu uma das suas prioridades, o primeiro ponto então é o quê? É a definição de indicadores, tanto de resultado como de progresso, bem como a sua meta. Essa é o primeiro passo, pessoal. Isso é o que a gente vai bater muito nesse conteúdo, nessa super dica de hoje. Primeiro passo, então, a definição da direção da bússola, que é o quê? Que é a parte de indicadores. Indicador, o Deming já falava, pessoal, a importância dos indicadores. Esse é o Edward Deming, né? Que é um dos grandes gurus da qualidade. E o Deming sempre falava o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Sem você medir alguma coisa, você não consegue gerenciar. Por isso que ele entra no primeiro bloco do nosso PDCA. Só para você ter uma analogia bem rápida, imagine um atleta de alta performance. Se o técnico dele não está tomando o tempo dele a todo momento, definindo métodos para poder fazer uma análise de treinamento, ele ter a sua evolução, ele não vai sair do lugar. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então isso é básico no princípio da gestão. Então vamos olhar um pouquinho mais sobre a definição de indicadores. Pessoal, eu queria que você prestasse muita atenção agora em relação à parte de indicadores, que tem uma sacada muito importante aqui que pouca gente conhece e eu vou te dar essa super dica agora. Pessoal, existem dois tipos de indicadores em relação às prioridades que você precisa definir, que a gente comentou logo no segundo slide. A gente tem os nossos indicadores de resultado e os nossos indicadores de progresso. E entre esses dois, pessoal, existe uma correlação. Então, para que você possa fazer uma boa gestão em relação a alguma das tuas dimensões da qualidade total, onde você priorizou junto com a tua gerência, você sempre vai precisar de dois tipos de indicadores. Indicadores de resultado, indicadores de gestão, indicadores de progresso. Vamos dizer que você queira emagrecer. Eu quero te dar um exemplo lúdico para que você possa entender o conceito e aplicar nas tuas dimensões da qualidade total. Mas vamos dizer que você quer emagrecer. Se você quer emagrecer, qual é o indicador de resultado que você pode estabelecer? Peso na balança. Então, toda vez que você vai subir na balança e você vai se pesar semanalmente para acompanhar o teu peso é um indicador de resultado. Já aconteceu. É o resultado de alguma coisa boa ou ruim que você fez durante a semana, durante aquele mês. Então, o indicador de resultado é a saída. Ele já aconteceu, ele já foi concluído. E qual é o indicador de progresso nesse caso que a gente está ilustrando ludicamente em relação ao emagrecimento? O indicador de progresso para a parte de perda de peso é uma tabela e um controle de calorias em relação aos alimentos que você consome, tanto no café da manhã, no almoço, na janta e nos seus lanches intermediários, Quando você controla a quantidade de calorias que você consome diariamente, esse é um indicador de progresso que tem correlação em relação ao indicador de resultado, peso. Outro indicador de progresso é a tua atividade física. Quantas vezes você faz atividade física por semana? Qual é o tempo da atividade física? Qual é o tipo de atividade física mais aeróbica para que você possa queimar calorias juntamente com uma qualidade de alimentação menor, menos rica em calorias, menos rica em carboidrato? Aqui está um exemplo, pessoal, que você pode ter como boa prática de gestão. Um indicador de resultado e um indicador de progresso. Um bom gestor, um bom coordenador, um bom líder, um bom supervisor de produção, para cada uma daquelas 5 dimensões da qualidade total, você precisa definir um indicador de resultado e um indicador de progresso. Vamos dar agora alguns exemplos em relação
a uma das dimensões da qualidade total, que é o quê? Qualidade. O supervisor, né, a liderança de linha de frente sempre tem que estar entregando qualidade acima de qualquer coisa. Depois da segurança, a qualidade do cliente está sempre em primeiro lugar. Então vamos dar alguns exemplos aqui de indicadores de resultado que você pode ter na sua área. Então, gente, o primeiro indicador de resultado para a qualidade é a porcentagem de rejeitos, quantidade de ppm que você tem interno no cliente, porcentagem de retrabalho sobre o produzido, o custo da não conformidade, muitas vezes, que algumas empresas gerenciam, né? O quanto de scrap você produz, o quanto de retrabalho custa isso, o quanto de ppm no cliente, com visitas ao cliente, contratação de empresa para selecionar produto ruim no cliente, tudo isso chama-se custo da não conformidade. E número de incidentes no cliente, quantos incidentes por mês, por semana, por ano você teve no cliente. Então esses são indicadores de resultado referente à qualidade. Já aconteceu, já deu problema. Então quais seriam os indicadores correlatos ao resultado, que seriam os nossos indicadores de progresso? Número de auditorias internas que você faz para verificar o controle de processo. Como que você está controlando as características de processo para não sair problemas. Como que você está auditando os seus padrões para verificar o atendimento dos teus padrões. Quantas auditorias você faz por semana. Você faz pelo menos uma auditoria por turno. Você faz no mínimo 5, 6 auditorias por semana para checar como que os controles de processo estão sendo utilizados, como que os padrões estão sendo utilizados, qual é a quantidade de diálogo diário da qualidade, que é os DDQs que você costuma fazer nas reuniões diárias com a sua equipe, pequenos diálogos de qualidade que você faz por 5 minutos em reuniões de stand-up, que a gente chama, né? Reuniões que você fica em pé com a sua equipe dando algumas diretrizes diariamente, ou seja, o quanto você fala diariamente sobre qualidade com a sua equipe. Quantos padrões são revisados por semana? Pessoal, deixa eu dar uma dica para você. Se você tem padrões de trabalho, se você tem procedimentos de trabalho, se você tem planos de controle, se pelo menos nos últimos 6 meses você não revisou os seus padrões, se ninguém te alertou sobre uma atualização ou sobre um problema, sobre uma dificuldade, pode ter certeza que você tem grande chance das pessoas não estarem seguindo mais aquele padrão. Um procedimento, um padrão de trabalho, um plano de controle, uma instrução, ela precisa ter vida, ela precisa ser auditada, ser revista e ser atualizada, nem que seja em pequenas melhorias, pelo menos 2 vezes por ano, pessoal. Então, quando um procedimento está há mais de anos sem ser revisado, ainda naquela primeira revisão, com certeza você deve estar tendo problemas, com certeza ninguém está olhando para esses padrões, tá? Então, são algumas experiências que a gente tem no dia a dia. Então, aqui tem alguns exemplos aí no quesito qualidade. Qual seria um indicador de resultado ou um indicador de progresso que você poderia ter para você começar a gerir a melhoria em relação a esse quesito. Tá? Em relação à entrega, a mesma coisa, pessoal. Existem alguns indicadores de resultado e de progresso. Vamos dar uma olhada rapidamente quais seriam esses indicadores de resultado em relação à entrega. Porcentagem de pedido do cliente em relação ao que foi entregue a ele. Então, ele tem uma quantidade semanal aí de pedidos que ele faz, quantos por cento você entregou realmente para ele? Você atendeu 100%, você atendeu 99%, você atendeu 85%? Qual é a porcentagem de atendimento ao cliente? Quanto que você produziu em relação ao que o planejamento programou? Você produz 100% do que ele planejou? Ou você puxou algum filezinho, algum produto um pouco mais fácil de ser produzido para geração de número, para geração de horas, mas deixou uma necessidade crítica do cliente para trás. Então esse é um outro indicador de resultado. Qual é a quantidade de peças produzidas por dia, por turno? Também é um indicador de resultado.
Quais são os indicadores de progresso correlatos aí à parte de entrega? Número de quebra de máquinas. Se as máquinas param muito, se elas têm aí problemas repetitivos de parada por problemas de manutenção, com certeza isso vai impactar na tua entrega. Então esse é um indicador importante de progresso. Um outro indicador de progresso é o tempo médio que você tem para virar um setup. Desde a última peça aprovada do lote corrente até a primeira peça aprovada do lote seguinte, é o tempo teu de setup. Como é que está esse tempo médio de setup? Você procura monitorar esse tempo médio, porque se você tiver com um tempo muito longo, pessoal, se você não gerencia esse tempo de setup, com certeza você vai ter impacto no resultado. Tempo de espera. O quanto alguns equipamentos, principalmente aquelas operações que são gargalo, quanto tempo ela fica esperando alguma coisa, esperando uma informação, esperando material, esperando uma ferramenta, esperando um operador. Então, se você não gerencia o tempo de parada em operação que é crítica, e aqui eu estou falando no gargalo, na restrição, a gente já fez um vídeo específico sobre teoria das restrições, você está tendo um problema sério em relação à entrega. O quanto você mantém o tempo padrão que está nos teus controles. Pessoal, o tempo padrão é aquele tempo que a gente informa a área de engenharia ou a área de custos para formar o quê? O custo padrão. E muitas vezes esse tempo que é feito por cronoanálise ou por tomadas de tempo de ciclo, muitas vezes ele vai se perdendo ao longo do tempo e a gente não consegue atender aquela produção horária em função daquele tempo de ciclo que foi lá para o tempo padrão, que foi lá para o custo padrão. Então, quando você não tem clareza em relação ao tempo de ciclo e qual é a produção horária que advém do tempo de ciclo, você também pode ter problemas de entrega. Então, aqui são os principais indicadores de resultado e de progresso que você pode sempre estar controlando, não todos, alguns deles, para que você possa verificar o impacto, a correlação do indicador de progresso no indicador de resultado. E, por último, né, o WIP. O WIP aqui, pessoal, é um inventário em processo, né? Chama-se Work in Process. Quanto mais inventário, quanto mais peças sendo processadas aí no meio da produção, mais tempo ela vai demorar para iniciar na operação inicial e chegar na operação final impactando na entrega, porque isso gera fila. Muito inventário na área acima de uma certa quantidade balanceada, e nós vamos falar isso num próximo vídeo, é desperdício. Então, quanto mais WIP você tiver, principalmente em lugares indesejáveis, mais fila você vai ter e mais dificuldade você vai ter para atender o cliente. Maior era o seu lead time, maior era o seu tempo de fabricação. Tudo isso, pessoal, principalmente em relação às paradas de equipamento, você pode estar sempre observando o seu OEE. OEE é o Overall Equipment Effectiveness, né? A eficácia global do equipamento, que envolve basicamente 3 pontos, que é a disponibilidade, a eficiência e a qualidade. Algumas empresas já trabalham, algumas empresas talvez não, mas esse é um dos indicadores mais poderosos de progresso que tem a ver e tem uma correlação direta com a entrega. Nós vamos fazer um conteúdo também específico sobre OE para que você realmente possa não só medir, mas gerenciar essas 3 componentes que estão dentro do OE. Ok? Então esses são os indicadores de resultado e de progresso em relação à entrega. Falando um pouquinho de uma outra dimensão da qualidade total que, hora ou outra, algum supervisor precisa trabalhar, que é a parte de custos ou despesas, né? Custo tem a ver muito mais com a matéria-prima e despesa em relação aos materiais secundários, aqueles materiais que a gente utiliza como subproduto, né? Ou a gente utiliza para que possa produzir e transformar a matéria-prima, que é o item principal. Mas vamos lá, alguns indicadores de resultado em relação a custos. Aqui a gente tem o que? O custo de matéria-prima,
que é um indicador de resultado, o custo de material secundário, ou seja, todos aqueles materiais que não são matéria-prima, mas que você utiliza para você poder fazer a transformação do produto, por exemplo, óleo hidráulico, energia elétrica, ar comprimido, vapor, mais um indicador de resultado, as despesas com mão de obra, energia elétrica, que faz parte aí das despesas que eu acabei de comentar, gás natural. Então são sempre aí indicadores de resultado que o gestor está na mão dele para que possa acompanhar. E quais são os indicadores de progresso que você pode tentar avaliar uma correlação? São, por exemplo, o número de vazamentos de ar comprimido por dia. Pessoal, vazamento de ar comprimido na produção, nas linhas, em conexões, em válvulas, são um dos maiores impactantes no gasto de energia elétrica. Eu já trabalhei em alguns lugares, eu já vi em alguns fornecedores que eu trabalhei que tinham 3 compressores e depois que reduziu o vazamento de ar comprimido, tiveram a possibilidade de trabalhar com menos um compressor. Então, pessoal, a investigação em relação a pontos de vazamento de ar comprimido semanalmente tem um impacto direto com as suas despesas. Então, esse é um indicador de progresso poderoso que você pode checar juntamente com o pessoal da manutenção ou mesmo com alguém da tua equipe fazendo um mapeamento de possíveis vazamentos que você tenha na sua área. Um outro ponto, pessoal, é o número de vazamentos de vapor por dia. Quem utiliza vapor muitas vezes, que vem da caldeira, precisa fazer algum tipo de processamento na produção que utiliza vapor. É muito comum também a gente perceber em conexões, em válvulas, em purgadores, um vazamento muito grande de vapor. E vapor tem um custo enorme, impacta diretamente nos custos operacionais. Número de vazamentos de óleo por dia. O quanto as máquinas vazam óleo e desperdiçam óleo. E muitas vezes a gente olha, mas a gente não enxerga. Número de vazamentos de óleo, principalmente quando você inicia um processo de limpeza e organização, é fundamental para que o operador possa captar o quê? Pontos de vazamento. Então esse é um outro indicador poderoso de progresso que você pode estar trabalhando e gerenciando correlato ou impactando nos indicadores de resultado. Outro são as sobras de matéria-prima. Muitas vezes eu vejo as pessoas descartarem aquela sobra de matéria-prima e quando você muitas vezes pergunta para as pessoas, ela fala, não, mas isso aí é uma sobra natural do processo. Pessoal, cuidado com esse natural. Muitas vezes esse natural ele pode ser diminuído um pouquinho. Se ninguém analisou, se ninguém fez perguntas um pouco mais profundas em relação a por que sobra essa quantidade de material. Por que o natural aí não pode ser um pouquinho menos? Então nós já fizemos diversos projetos de melhoria quando a gente começou a pesar a quantidade de sobras de matéria-prima que sobram depois de um produto fabricado ou depois de um ciclo de fabricação, a gente começa a perceber que a gente tem muita oportunidade. Então aqui também alguns indicadores de resultado e de progresso relativos a custos. A parte de segurança, para que eu possa te dar um exemplo também do que os exemplos de indicadores de resultado, indicadores de progresso, a gente pode ter o quê? Número de acidentes de trabalho, pessoal. Se acidentou, já era. Número de acidentes de trabalho já aconteceu, não tem volta. Então esse é um indicador de resultado. E quais são os indicadores de progresso que você pode trabalhar com a equipe? Avaliar o número de incidentes. O que é número de incidentes? Incidente é um quase acidente. Um operador, por exemplo, escorregou numa poça de óleo ou num vazamento de óleo, mas não chegou a cair. Aquela escorregada, aquela falseada na perna, mas quase caiu. Ele, sem querer, bateu a cabeça numa proteção de máquina, fez um arranhão, mas não chegou a nem cortar. Tudo isso são quase acidentes, são número de incidentes.
E a gente tem que estar atento, pessoal, monitorando muito de perto em relação a isso, para que a gente possa eliminar essas possibilidades para que não haja acidente. Outro ponto, pessoal, é os chamados DDS, são os diálogos diários de segurança com a equipe. A mesma coisa em relação aos diálogos diários de qualidade. Então, aqueles 15 minutos que diariamente o supervisor tem que ter com a sua equipe, tocando em alguns pontos importantes em relação à qualidade, à entrega, à segurança, à moral, aos custos. 15 minutos é o suficiente, não pode deixar de falar em questões importantes, vários pontos que você pode mensurar e comunicar à equipe em relação à qualidade da segurança, avaliando e pedindo para que as pessoas possam falar para você alguns pontos em relação a algumas condições inseguras de trabalho. E a quantidade de auditorias que você e a sua equipe faz, ou as áreas de suporte, principalmente a tua liderança, os teus líderes, na parte de investigar se as pessoas seguem os procedimentos de segurança, né? Se elas estão atentas em relação a esses pontos de segurança, bem como se alguém está agindo de forma insegura, que são os atos inseguros. Então aqui também são alguns exemplos de indicadores de progresso impactando diretamente nos indicadores de resultado. Em relação à motivação, né, ou moral, algumas empresas monitoram essa parte como uma saída também das 5 dimensões da qualidade total. Gente, quais são os indicadores de resultado que você pode monitorar? Porcentagem de absenteísmo, porcentagem de faltas, a rotatividade. Qual que é o teu índice de rotatividade? Pessoas que entram e saem, muita gente entrando e saindo, ou basicamente elas se mantêm. Número de procura ao ambulatório médico, número de sugestões, como é que está? Você procura pedir sugestões para a sua equipe para resolver problemas. Então esse é um ponto que Vicente Falcone fala muito, que quando você tem aí uma porcentagem de absenteísmo alta, uma alta rotatividade de pessoas, alta procura no ambulatório médico e você não tem sugestões, você tem uma área doente e você precisa ficar atento, as pessoas não estão felizes em relação a esse ambiente de trabalho. Então você pode focar em alguns indicadores de progresso para melhorar esse resultado. Então, pessoal, alguns indicadores de progresso para a parte de motivação das pessoas. Número de diálogos semanais que você faz com a tua equipe. Você costuma conversar semanalmente com algumas pessoas da equipe para analisar insatisfações, o que basicamente o pessoal tem tido como insatisfação na área, muitas vezes em relação a transporte, muitas vezes em relação a hora extra, muitas vezes em relação a algum tipo de sobrecarga justificável, que o pessoal está tendo algum esforço repetitivo, que você precisa ficar atento, alguma coisa em relação ao refeitório, à comida. Então são coisas importantes que você precisa ficar atento. Hoje o supervisor também é um gestor de recursos humanos. Hoje a quantidade de pessoas que trabalham em recursos humanos, dependendo da empresa, é muito pequena, às vezes nem tem. Então hoje sim o supervisor tem que ficar atento à insatisfação das pessoas. Então ele tem que semanalmente estar conversando com a equipe e observando pontos de insatisfação para que ele possa trabalhar com a gerência e melhorar aquelas condições para que as insatisfações sejam minimizadas. Um outro indicador de progresso em relação à motivação são o número de avaliações de performance que você faz com a equipe. O quanto você está acompanhando a performance da equipe. O quanto você está dando feedback, está dando retorno, se o que elas estão fazendo está bom, se está mais ou menos, se está ruim. O quanto você dá um retorno a elas. Okay? Esse é um indicador de progresso interessante em relação à motivação. E qual é a quantidade de elogios sinceros em relação a pequenos progressos que você procura fazer com a equipe no seu dia a dia? Você está atento aí aos pequenos progressos
que as pessoas têm elogiado, têm procurado se interessar em relação às coisas que estão acontecendo relativa a pequenas melhorias. Então aí tem alguns indicadores de progresso que você pode sempre fazer uma correlação em relação aos indicadores de resultado. Como definir então uma meta? A gente já falou um pouquinho sobre os indicadores de resultado e indicadores de progresso. E agora, uma vez que você tem esses indicadores, você precisa definir uma meta. E existe uma técnica, pessoal, a gente usa muito quando nós fazemos alguns projetos de Six Sigma, né, de Green Belt ou de Black Belt, mas eu vou te dar uma dica que ela é relativamente fácil para você aplicar. É utilizando aí a técnica dos quartis, nessa ferramenta chamada Boxplot, né, que é uma plotagem de pontos, como se fosse uma caixa. Ela só tem essa cara aí meia feia, mas é uma ferramenta muito simples que você pode utilizar tanto no Excel como algum outro software. E ele te ajuda basicamente a dividir a tua série de dados que você está utilizando no seu indicador. E ela primeiramente coloca essa série de dados numa forma crescente e divide essa série em 4 partes. Então a gente vai ter aqui a primeira parte, né, o primeiro quarto de medidas, aqui a segunda parte, o segundo quarto, aqui o terceiro quarto e aqui o quarto quarto. Aqui é a medida menor daquela série, né? Aqui é a medida maior da série. Aqui é a medida mediana, aqui é a medida que a gente chama de primeiro quartil, terceiro quartil. A mediana é o segundo quartil. Então você não precisa se preocupar muito com os detalhes, que eu vou dar um exemplo ilustrativo de como isso funciona para que você possa ter um conceito de definição de meta um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. As pessoas começam a falar, olha, eu quero melhorar 10%, eu quero reduzir 10%, eu quero melhorar 20%, mas baseado em quê? Baseado em que suposição? Tá? Então a técnica dos quartis, ela te ajuda na definição das metas. Vamos dar um exemplo para que a gente utilize a técnica dos quartis para um indicador de resultado relativo à entrega. Então basicamente todo supervisor aí sofre em relação à entrega, né? Muitas vezes a grande maioria tem dificuldade em manter a entrega e de forma estável. Eu dei um exemplo aqui, eu chamei de linha 1 de produção, onde eu selecionei aí uma amostra sobre a produção diária de uma célula que eu chamei de linha 1. Nós pegamos aí uma amostra de 3 meses de produção, né? Cada mês em média com 21 dias e um total aí de 63 dados. 3 meses, uma média de 21 dias, 3 vezes 21, 63 dados. Eu utilizei aí o Minitab, que é um software mais estatístico, mas pessoal, fiquem tranquilos que você pode utilizar normalmente o Excel. Eu só estou dando um exemplo para que você possa aplicar isso no Excel. Eu usei o Minitab porque é um software que eu tenho facilidade em utilizar, mas pode ser aplicado perfeitamente no Excel. Então vamos analisar aí os indicadores relativos à entrega. Primeiramente vamos analisar um pouco o indicador de resultado produção diária. Se você faz aí um gráfico sequencial, no Minitab a gente chama isso de time series, né? Time é de tempo, series é de série, então é uma série temporal. É a plotagem dos dados ao longo do tempo. Então você pode ver aqui embaixo, né? Você tem o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês. Então você tem o mês 1 aqui, o mês 2 embaixo, o mês 3 embaixo. E os dias referentes ao primeiro mês, os dias referentes ao segundo mês e o terceiro mês. Então aqui existe uma variabilidade natural aí de produção diária, onde a média foi 1.049 peças por dia, nesse exemplo ilustrativo que eu estou te dando. Então esse é um indicador de resultado, como a gente já viu lá atrás, e a gente está ilustrando aqui em relação ao que a gente chamou de produção diária da linha 1. Pessoal, quando a gente pega esses dados que eu acabei de mostrar para você, esses 63 dados, e faz uma análise de Boxplot,
O próprio Excel, o próprio Minitab, ele coloca esses dados de uma forma crescente, do primeiro até o último, divide em 4 partes, e aqui a gente pode ver nessa série de 63 dados qual foi o valor da mínima produção, 648 peças dia. O valor da máxima produção, 1.569. O valor mediano, 1.052. Não é valor médio, é valor mediano. Aqui é o valor do primeiro quartil, que é 887 peças. Valor do terceiro quartil, 1.211. A mediana é também chamada de segundo quartil. Quando você faz um estudo de box plot nessa série, você tem esses dados que você pode observar. E qual que é a sacada aqui, pessoal? Sempre quando você quiser melhorar algum indicador, você vai sempre utilizar o que? O terceiro quartil, tá certo? Então, por exemplo, nessa série de dados, o quartil que a gente vai utilizar é o terceiro quartil, ou seja, a nossa meta vai ser 1.211 peças. Por quê? 25% das vezes eu já cheguei lá. Se eu já cheguei lá 25% das vezes, eu tenho condição de chegar lá novamente por um tempo mais prolongado. Se eu quero utilizar essa técnica dos quartis para alguma dimensão da qualidade total, onde eu tenho que reduzir alguma coisa, reduzir scrap, reduzir custo, reduzir acidente, eu vou usar sempre o primeiro quartil. Então vamos ver como vai ficar o nosso indicador. Então aqui é o indicador que a gente já tinha mostrado, eu tenho uma média de 1.049, né? Média aqui é a linha em vermelho, e eu vou ter então a meta, que é o terceiro quartil, 1.212 peças. Só voltando um pouquinho, então esse valor aqui do terceiro quartil, quanto maior melhor, né, para o caso de produção diária. Então eu coloco a minha meta aqui, 1.212. Tá? Então no meu indicador de resultado, eu já consegui estabelecer a minha meta utilizando uma técnica. E olha só, pessoal, esse aumento significa 16%. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Muitas vezes, no afã de querer definir uma meta, e muitas vezes com uma necessidade de agradar o chefe, a gente coloca lá 20%, 30%, ou coloca 5%, os mais conservadores, mas baseado no quê? Então essa técnica aqui, ela te ajuda a partir do momento que você tenha no mínimo aí uma quantidade de 30 dados para dar um pouco mais de consistência estatística. Então muitas vezes você tem dados mensais, então o ideal é quebrar isso por semana, quiçá por dia, para que você tenha no mínimo uma série de 30 dados. Aqui a gente tinha 63 dados para ilustrar para você a técnica de definição de metas. E o que a gente quer no final, pessoal? A gente quer algo desse tipo, né? Você estava com 1.049, no estado futuro projetado, você quer atingir aí algo próximo da meta, tá? Mas ainda assim com uma variabilidade 50% menor em relação à situação atual. Então aqui é uma carta de controle, né? Só para que você tenha uma ideia, não precisa se preocupar com isso, só estou ilustrando o que seria ideal. Você não só melhorar a sua média de 1.049 para 1.200, que é a tua meta, baseado lá no terceiro quartil, mas pelo menos reduzir aí por volta de 50% a variabilidade. Então você pode ver aqui a variabilidade que você tem entre esses dois limites de controle aqui nessa carta com a variabilidade futura. Então não só a gente melhorou a média, mas também reduziu a variabilidade. Então essa é uma técnica muito utilizada que a gente chama de técnica dos quartis para você poder definir a sua meta dentro do indicador de resultado e também do indicador de progresso. Pessoal, uma vez que eu defini o meu indicador de progresso, nesse exemplo em relação à entrega, e defini a minha meta, o mesmo eu posso fazer em relação ao meu indicador de progresso. No nosso caso aqui, a gente
escolheu aí o indicador de OEE, porque a gente sabe, né, que ele tem uma correlação com a entrega. Quanto maior é o teu OEE, maior é a tua entrega. Então, aquela primeira parte do PDCA é a parte de definição de indicadores. A segunda parte, pessoal, é a análise crítica da tendência dos dados. Nesse caso, é a análise crítica da correlação entre o OEE, que é o indicador de progresso, e o indicador de resultado, que é a produção horária. Desculpa, a produção diária. Então, a segunda parte do PDCA é a parte da análise crítica. Então, no exemplo que a gente está dando, que é o número de peças produzidas por dia, que tem a ver com entrega, qual que é a correlação com o OEE? Pessoal, a partir do momento que você tem esse indicador ou qualquer um outro indicador que você tenha para você medir o progresso das suas paradas de equipamento, você tem condição de fazer uma correlação entre um indicador de progresso e um indicador de resultado. Então vamos dizer que esse aqui seja uma correlação ideal. Então você tem uma saída Y aqui, que é o número de peças produzidas dia aumentando em função do aumento do OEE. Então você espera alguma coisa como essa. O OEE vai aumentando nesse eixo X aqui e automaticamente você vai aumentando o número de peças produzidas. Então essa aqui é basicamente a correlação esperada, ou você vai diminuindo, aí você teria uma reta com ângulo oposto, ou você vai diminuindo, né? Você vai diminuindo o número de quebra de parada de máquinas e, consequentemente, você vai aumentando o teu OE. Depende do indicador de progresso que você utiliza, às vezes a correlação é invertida, mas precisa ter uma correlação, você precisa encontrar um indicador de progresso que correlacione com a tua saída. E aí vem o grande desafio, né? Caso você não esteja conseguindo uma melhoria de OE, uma redução de tempo parado, que no caso do OE aqui é a parte de disponibilidade, você também precisa definir metas em relação ao indicador de OE e começar a trabalhar nesse indicador. O que eu estou te mostrando a princípio aqui é quais são os indicadores que você pode começar a olhar, gerenciar, namorar, para ver se você precisa de fato executar uma melhoria. Pode ser que muitas vezes coisas pequenas em relação ao indicador de progresso já dá um resultado absurdo em relação ao número de peças produzidas. Então, a definição desses dois indicadores, ele te minimiza tempo para que você não necessariamente abaixe a cabeça e saia tentando entender o que está acontecendo. Então, primeiro você precisa estabelecer esses indicadores, avaliar a correlação e aí verificar de que forma que você pode trabalhar no indicador de progresso. Assim que o indicador de progresso der algum sinal de melhora, com certeza ele vai estar refletindo no teu indicador de entrega. Pessoal, a próxima etapa do nosso PDCA, a partir do momento que você viu a correlação entre indicador de resultado e de progresso e sabe exatamente o que fazer em relação ao de progresso, você já analisou isso criticamente, precisa definir um plano de ação para que esse indicador de progresso seja melhorado, pessoal. Então, a partir do momento que você concluiu a fase 2 aqui do PDCA, que é a análise crítica em relação ao indicador de progresso, você pode então montar o teu plano de ação. E eu sugiro que você faça, pessoal, no máximo 5 ações. Não coloque mais do que 5 ações. Pegue as 5 ações mais, nem que você tenha 10. Coloque as 5 ações mais poderosas, priorize de 1 a 5 e gerencie somente essas 5. Se você encontrou realmente a causa do problema, de 3 a 5 ações no máximo vão ser necessárias. O ideal é 3, mas coloca de 3 a 5. Faça um plano caprichado em relação aos 5 Ws e 2 Hs, para que você possa realmente ter um plano de ação robusto e monitora de 3 a 5 ações diariamente. Pessoal, a próxima etapa do PDCA
é a parte de follow-up em relação ao plano de ação. Follow-up frequente, pessoal. E aqui, pessoal, cuidado. Aqui é onde eu mais vejo problemas. Eu canso de olhar plano de ação desatualizado. Plano de ação que a data já passou e a ação não foi concluída. Então, é gestão diária ou, no máximo, pessoal, gestão semanal em relação ao plano de ação, no quadro bem próximo à produção, no gestão à vista, no espelho da sala ou no meio da produção, na parede, em folha A3, para que você semanalmente possa olhar e fazer a gestão nesse quarto bloco do PDCA. Então, pessoal, gerenciamento é você girar o PDCA nesses 4 ciclos que eu acabei de mostrar para você. Definição de indicadores de progresso e de resultado com meta, análise crítica da tendência desses dados, ou análise crítica nos padrões e nas causas do problema. Terceiro, confecção do plano de ação para agir sobre essas causas. E quarto, follow-up constante das ações. E uma vez que as ações estejam concluídas e a tendência dos dados estejam indo na direção da meta, você precisa padronizar, você precisa colocar instruções, planos de controle, procedimentos para que você realmente amarre a solução e depois entrar no gerenciamento da rotina para que esses padrões, esses controles sejam mantidos no dia a dia, porque senão volta tudo do jeito que era antes. Então aqui, pessoal, eu mostro para vocês de uma forma simplificada como que você pode fazer a gestão de uma das 5 dimensões da qualidade total. Basicamente nós priorizamos 3 para que realmente seja efetivo a melhoria que você está buscando. Dito tudo isso, vamos fazer um resuminho do que nós aprendemos hoje, ok? Em relação à bússola para você atingir resultado. Nós vimos aí que o indicador é a base da gestão. Tudo começa com um indicador. Você não tem gestão se você não começar a definir quais são os seus indicadores em relação às prioridades que você vai trabalhar em cima aí das dimensões da qualidade total. O segundo, a gente aprendeu um pouquinho que esses indicadores têm 2 tipos. O primeiro é o indicador de resultado, que é o quê? É a consequência do processo. É algo que já aconteceu, já foi e que você precisa ter um indicador também, mas não só ele é o bastante para você fazer um bom gerenciamento. Você precisa ter um indicador de progresso correlato a esse indicador de resultado para que você possa começar a iniciar um processo de gestão na sua área. Você também aprendeu hoje a técnica dos quartis que você utiliza para você definir metas. É um método que você utiliza para definir uma meta. Lembra que quando você quer melhorar alguma coisa, quando você quer aumentar o seu resultado, a meta é sempre utilizar o terceiro quartil da série. E quando você quer reduzir alguma coisa, você vai trabalhar para o primeiro quartil da série. Você pode fazer isso tranquilamente no Excel. Aprendemos também que existe uma correlação entre o indicador de resultado e o indicador de progresso. Okay? Quanto mais você encontrar indicadores que são correlatos, mais fácil você consegue melhorar o indicador de progresso e ele te dá um sinal, ele te dá um impacto no indicador de resultado. E a gestão é sempre feita em cima desses 2 tipos de indicadores, o de resultado e o de progresso. A grande maioria, pessoal, só usa e se preocupa com o indicador de resultado. Não é o suficiente para uma boa gestão. E por último, pessoal, o plano de ação, né? 5 Ws e 2 Hs, para que você possa ter ações de gerenciamento e sendo monitorado para que o resultado realmente aconteça. E follow-up, padronização e manutenção no plano de ação, para que você realmente possa estar deixando e mantendo o plano vivo. Lembrando que a grande maioria das pessoas começa aí com uma boa iniciativa, faz o plano de ação, mas esquece de gerenciar, esquece de manter atualizado.
para que realmente o resultado saia. Então, somente essas 4 componentes que a gente observou no PDCA, uma vez que você gire isso com frequência semanalmente, com certeza o resultado vai sair e você vai ter aí com certeza o reconhecimento da gerência e direção pela boa gestão dos seus indicadores, pela boa gestão de uma das dimensões prioritárias da qualidade total que você definiu. Pessoal, aí uma reflexão, né? O que vocês acharam aí da dica? Vocês já conheciam essas 4 partes da gestão? Você costuma utilizar mais ou menos dessa forma que nós colocamos num PDCA, de uma maneira que nós achamos e praticamos? Você já conhecia aí esse conceito de indicador de resultado e o indicador de progresso? Você costuma usar esses 2 indicadores para analisar a correlação e seguir com a melhoria dos teus indicadores, ou você costumava trabalhar só com o de resultado? Você acha que isso pode ajudar você a melhorar aí a tua credibilidade com a tua liderança, no sentido de a liderança, a direção, né? A tua liderança, a direção, a gerência, ter certeza que você tem boas chances de você atingir a meta esperada? Você entende que essa informação gera valor para você? Você consegue ter um pouco mais de domínio da sua área a partir do momento que você inicia com um bom processo de gestão. Eu queria realmente agradecer por mais esse vídeo, por você que conseguiu ficar comigo aqui até esse momento. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer resultado se você realmente colocar em prática essas técnicas. Se você gostou, se entende que gera valor para você esse conhecimento que eu estou dividindo com você, não esqueça de dividir e colocar aí o teu like. Isso faz com que o YouTube possa atingir, através de algoritmos que ele tem, a uma camada muito mais extensa, que é realmente a nossa missão, né? Atingir cada vez mais pessoas com esse tipo de função, para que tenham um pouco mais de facilidade e atingir os resultados. Deixe os seus comentários se você gostou, se você gostaria que a gente se aprofundasse ou comentasse, preparasse um conteúdo sobre algum outro tema. Envie então aí sua sugestão de novos temas, compartilhe, pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa ser avisado sempre quando um vídeo novo aparecer. A gente está trabalhando para pelo menos aí uma vez por semana a gente colocar um vídeo, para que você possa aprender aí essas super dicas baseado na experiência que a gente tem tido nos últimos 33 anos. Então, pessoal, eu te convido aí a você transformar os seus resultados, a resolver os seus problemas, melhorar aí a condição de facilitar o teu processo de desenvolvimento na carreira, ter um dia mais leve, e essa é a minha missão aqui. Então, fica essa super dica de hoje. Segue o nosso contato se você quiser entrar em contato comigo. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Fique com Deus e até a próxima.